Quero falar com vocês hoje a respeito da presença de Deus. Eu acho que é o que nos importa como igreja, é o que nos importa como filhos. Então, o título da mensagem hoje é Quando Ele se Revela. Uma das piores coisas que existe para mim e para você é caminharmos com Deus sem a revelação de quem Ele é. Às vezes nós passamos a conduzir a nossa vida pelas revelações daquilo que Ele faz, mas não pelas revelações de quem Ele é. Muito diferente. Porque os feitos de Deus, quantos já ouviram bons testemunhos assim, que Deus libertou, curou, ressuscitou? A gente ouve testemunhos assim, né? Esses testemunhos são dos feitos de Deus. E caminhar com Deus pelos testemunhos daquilo que Ele faz, eu acredito que é algo muito pobre para a igreja. Deus tem algo muito mais profundo para mim e para você, enquanto cristãos, enquanto filhos que somos. Porque Deus não deseja que você caminhe com Ele simplesmente porque Ele te abençoa, ou porque Ele te prospera, ou porque Ele faz algo na vida de quem você ama e de quem você convive. Deus, Ele deseja que você possa caminhar com Ele por aquilo que Ele é. E você só vai entender quem Deus é se Ele de fato se revelar a você. Sabia que Deus nós não estudamos, amados? Existe um pastor que eu gosto de ouvi-lo e muitas vezes ele tem o costume de dizer que Deus a gente não estuda, Deus a gente experimenta. É diferente. Nós estudamos a Deus? Não, nós experimentamos a Deus. A palavra você pode até estudar, porque a Bíblia diz que o estudo da palavra, nos ajuda ao conhecimento e nos levar à revelação de quem Ele é. Porque ela vai dar diretrizes para mim e para você, mas experimentá-la é algo muito pessoal. Então eu quero ler com vocês Atos capítulo 8, verso 28. Nós vamos ler um trecho da palavra e que você possa estar focado naquilo que Deus vai ministrar nessa manhã. Atos 8, 28. Glória a Deus. Amém, amém? Diz assim, olha: de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação ele foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe todas as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim então deu ordem para que a carruagem parasse. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Senhor, nós te louvamos. A tua palavra é viva e ela é poderosa, Senhor, para fazer separação entre a nossa alma e nosso espírito nesse dia, entre as nossas vontades e a sua, entre o santo e o profano. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus todo esse culto nas tuas mãos. Senhor, que o Senhor possa tirar toda a distração e que o Senhor possa colocar a nossa mente, o nosso foco na tua vontade, Senhor. Mais do que conhecer a respeito de ti, nós possamos conhecê-lo verdadeiramente nesse dia.
Por isso manifesta a tua graça, que haja libertação e cura. Enquanto nós estamos ministrando e compartilhando a tua palavra, enfermos sejam curados, cativos sejam libertos. Senhor, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, Pai, tudo quanto o Senhor nos trouxe a esta casa nessa manhã, se cumpra através da sua vontade, na autoridade do teu nome santo. Assim nós oramos, amém e amém. Amém, queridos. Bom, essa passagem é uma passagem bastante conhecida. Filipe, ele está na presença de Deus, Deus o leva ao deserto, e de maneira assim, milagrosa, né? Deus o coloca ao lado de uma carruagem, e ele começa a correr ao lado dos cavalos. Existe um livro muito antigo, na verdade, um best-seller, diz Correndo com os Cavalos. Fala muito dessa expressão de quando nós estamos conectados com Deus, e Deus então nos reveste de uma força sobrenatural para todas as circunstâncias da nossa vida. Inclusive para que eu e você sejamos canais de revelação para a vida de outros que ainda não compreenderam quem Cristo é. E Filipe então, ele é levado por Deus ao lado dessa carruagem, e ele se dá conta de que um homem está lendo o livro de Isaías, o profeta Isaías. E ele faz a pergunta clássica, né? Você entende o que você está lendo? Eu não sei quantos de vocês já leram a Bíblia, em alguns momentos assim você não entende nada do que você está lendo. É comum? Acontece, né? Sabe, amados, a Bíblia é o único livro em português que precisa de um intérprete. Esse intérprete chama-se Espírito Santo. A Bíblia é diferente de outros livros seculares que você pode ler, de outros materiais que você pode acessar. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. E aquele que inspirou é o único que tem a condição de revelar a sua inspiração. É por isso que com a mesma mensagem, com o mesmo texto, com o mesmo versículo, capítulo, Deus fala de muitas formas no nosso meio, de diversas formas. Às vezes você está passando por uma situação muito diferente da minha, você está vivendo um momento muito diferente do meu, mas a mesma palavra que traz consolo para a minha vida, traz consolo para o seu problema. O mesmo texto que me levanta quando estou abatido é o texto que te incentiva a continuar quando você está alegre. Porque a inspiração do Espírito Santo em relação às nossas vidas sempre vai nos levar ao mesmo destino. E o destino da vontade de Deus qual é, pastor? Senão que nós possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Então é por isso que eu intitulei Quando Ele se Revela, essa mensagem. Sabe, amados, por muito nós buscamos a Deus pela força do nosso braço, por muito nós tentamos entender a Deus com os nossos propósitos. Por muitos nós, às vezes, nos dobramos aquilo que nós, ao longo dos anos, trouxemos como bagagem de vida, como, às vezes, estrutura, e nós, às vezes, por conta dos nossos contextos de estudo, pela nossa educação familiar, pelos nossos princípios humanos, por aquilo que nós fomos sendo construídos na nossa história, as nossas tradições, nós, às vezes, entendemos que podemos acessar algumas áreas em Deus. Eu quero dizer algo para a igreja nessa manhã: não podemos. Independente daquilo que você carrega em relação às suas questões físicas, pessoais, mentais, as suas habilidades, os seus dons, você não pode acessar a Deus se não for por meio do sacrifício da cruz do Calvário. Nós precisamos entender isso, e o que Deus está fazendo sobre a minha vida e sobre a sua vida nesses dias é nos revelar que a vida cristã, sem o entendimento de quem Jesus é de fato e de verdade, não é mais nada ou nada menos do que um peso enfadonho de religião. Às vezes nós carregamos uma religião porque nós não nos relacionamos com Jesus de maneira devida. Às vezes nós temos muitas regras que às vezes dão destinos para que nós possamos cumprir e chegar em propósitos que são sonhos e projetos nossos, mas isso está muito pouco conectado com a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes o maior sonho seu é ser um empresário, um milionário. Às vezes o maior sonho seu é ser uma coisa ou outra, é alcançar uma coisa ou outra. Mas a pergunta que eu tenho me feito todos os dias é: o que Deus espera de mim? Deus quer de fato que eu seja isso que eu estou projetando ser? E se eu vou ser isso que eu estou projetando ser, eu vou conectar isso com a vontade de Deus?
Não tem problema em você ser um milionário ou ser um milionário. Não tem problema em nós angariarmos coisas para que os fins que desejamos possam se cumprir. Que os nossos projetos e sonhos, eles possam ser alcançados. Não há problema nisso. O problema é se nós estamos conectados com a vontade de Deus em meus processos que estamos vivendo. E me parece que Deus está nos ensinando que a vida sem a revelação de quem Jesus é um peso. E quando nós estamos dentro da igreja, esse peso se torna ainda maior, queridos. Pastor, me explica isso, por que se torna maior? Porque assim, quando nós não conhecemos a Jesus, estamos completamente perdidos nos nossos deleites, nas nossas vontades, nos nossos conceitos. Nós não temos questões das quais nos preocupamos hoje, não é verdade? Por exemplo, você peca, mas todo mundo peca. Você erra, mas todo mundo erra. Se você adulterou, todo mundo adultera. Se você mentiu, todo mundo mente. Se você rouba, todo mundo roubou. Então você está lá fora, você não tem a revelação, Cristo Jesus ainda não se manifestou a você. Tudo quanto você produz lá fora, ainda que sejam coisas ruins e erradas, o peso é muito menor para aqueles que estão dentro. Do que nós temos que nos preocupar quando estamos dentro? Nós temos com o que, melhor dizendo, temos que nos preocupar quando estamos dentro? Nós temos que nos preocupar com a revelação, queridos. Porque a Bíblia diz assim, olha, quem muito é dado, muito é exigido. Então quando Deus se revela a mim, a você, é impossível, a palavra é impossível, amados, nós não sermos transformados. É impossível. Se as nossas vidas elas não correspondem ao evangelho genuíno de Deus, é porque alguma outra coisa nós estamos vivenciando, presenciando, alguma outra coisa nós estamos às vezes desfrutando, mas não é da palavra de Deus. Você pode estar desfrutando de sofismas, de dogmas, de ensinos humanos, de preceitos, enfim, você pode estar desfrutando de muitas coisas, mas não da palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Não é possível o Espírito Santo habitar uma pessoa e essa pessoa não ser transformada na essência. Por isso que a Bíblia diz que os que são nascidos de novo, eles não pertencem a esse mundo. Nós somos peregrinos e estrangeiros passando por essa terra. Nós não pertencemos a essa terra, porque a nossa cultura passa a ser uma cultura do céu. E a cultura do céu, muitas vezes, ela é contraditória à cultura terrena. Então o que Deus está falando? Não basta você simplesmente vivenciar aquilo que Ele tem proporcionado, você precisa entender o que você está vivenciando. Sabe por quê? Porque sem o entendimento, a igreja na verdade, ela é manca. E Deus não vai buscar uma igreja manca, Ele vai buscar uma igreja pura e imaculada, uma igreja que está sendo adornada e trabalhada, uma igreja na verdade que não faz acepção entre uma coisa e outra, uma igreja que não tem uma vida espiritual e uma vida secular. A igreja tem uma única vida, amados, nós temos uma única vida, e a vida que Ele nos deu é a vida que Ele espera que possamos glorificá-lo em tudo que somos e temos. Seja por palavras ou seja por obras, a Bíblia nos ensina isso. Deus espera que nós possamos glorificá-lo com o entendimento que Ele nos tem dado. Então a grande questão da igreja nos nossos dias é se a igreja de fato entendeu quem é Jesus. Se essa revelação alcançou a igreja de fato e de verdade. E aí eu estou dizendo da igreja no coletivo, mas também da igreja individual. Por que será que Jesus fez questão de perguntar para os discípulos, olha, estão dizendo que eu sou uma série de coisas aí, mas e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Quem vocês dizem que eu sou? Por que Jesus faz essa pergunta à igreja? Será que a igreja não sabe que Jesus é o Filho de Deus? Há um grande abismo, amados, entre o saber e a vivência. Às vezes nós nos tornamos doutores do saber. Nós sabemos tudo. Falamos de genealogia, falamos de escatologia, amartiologia, falamos da doutrina da regeneração, da justificação, falamos de tudo. Nós falamos de tudo. Sabemos tudo na ponta da língua.
Mas quando as pessoas olham para a nossa vida, elas não encontram vida em nós. Porque a vida que nós carregamos é uma vida muito aquém daquilo que Deus espera. Como que elas não encontram, pastor? Pelas nossas ações. É quando ela nos percebe, e as pessoas percebem, amados. Quanto mais próximas as pessoas são de nós, mais as pessoas vão perceber quem somos e o que nós carregamos. E quando as pessoas percebem que aquilo que nós pregamos está desconectado daquilo que nós vivemos, nós colocamos o Evangelho em uma linha da qual Deus nunca esperou que ele estivesse, em um lugar do qual Deus nunca esperou que ele estivesse. Porque na verdade o Evangelho de Deus, amados, ele é libertador. Então Filipe está sendo levado por Deus a ministrar a uma pessoa que, embora estava lendo as Escrituras, não entendia o que lia, não compreendia o que lia. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século, com D minúsculo, cegou o vosso entendimento para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. O diabo, queridos, ele tem cegado muitos dentro da própria casa de Deus. O diabo tem feito com que o nosso entendimento possa ser relativizado. Deixa eu dizer algo para você: com Deus não tem relativismo. Seja sim, sim, não, não. A palavra do cristão, o que passar disso não provém de Deus, mas provém do maligno. Ou você é, ou você não é. Na vida cristã não existe meio termo. Não é possível que eu e você possamos viver em cima do muro. A vida que Deus nos deu e a vida que Deus de fato oferece à igreja é uma vida abundante. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não posso passar por lutas? Não estou dizendo nada disso. Eu passo, Jesus passou, todos nós vivenciamos lutas todos os dias. A questão então qual é, pastor? É como passamos. Porque se a vida de Deus está em você, você não sofre como ímpio e como aquele que é incrédulo. Se a vida de Deus está em nós, nós não nos portamos como a sociedade que não teme a Deus se comporta e se porta. Existe algo em nós, nós carregamos a presença. Quantos estão entendendo isso? Então Deus está se revelando a nós. Mateus capítulo 13, verso 19 diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Sabe, amados, quando a semente de Deus ela é lançada sobre rochas e sobre espinhos, a palavra de Deus ela é sufocada no nosso coração. Porque muitas vezes nós lemos, mas nós não entendemos e nós perdemos tudo que Deus está nos dando. Então eu quero falar sobre um princípio com você, e esse princípio fala a respeito de você ler a palavra para si e não para os outros. Qual foi a última vez que você acessou a palavra de Deus para si mesmo? Os anos vão passando na igreja e nós vamos aprendendo a lidar com a dor do outro. E nós vamos aprendendo a conviver com pessoas que sofrem. E nós vamos aprendendo a lidar e ver as diferenças, as indiferenças, as misérias que nós enfrentamos, mesmo sendo cristãos, enquanto comunidade, enquanto corpo. Então, quando nós vamos amadurecendo em Cristo, a maioria das vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós nos lembramos do testemunho de alguém, da luta de alguém, da circunstância, do momento de alguém. Então você lê uma palavra, você já pensa assim: puxa vida, minha tia que está lutando com enfermidade, nossa, que palavra. Aí você lê uma palavra sobre família e você pensa: nossa, aquele irmão meu que está lutando com a esposa. Aí você vê alguma coisa sobre educação de filhos e você fala assim: nossa, me lembrei do filho de fulano. Você nunca se lembra de você quando você lê a palavra? A palavra não corta mais você, ela sempre corta o outro agora. Porque nós sempre lemos a palavra: nossa, olha, isso daqui dá para mim ministrar na célula. Olha, isso daqui dá para mim trazer na reunião de oração da madrugada. Olha, isso daqui dá para mim fazer a abertura do culto. Olha, isso daqui dá para mim aplicar nas crianças. Nossa, essa palavra vai cair muito bem lá no meu trabalho. Essa palavra vai ser assim específica para o culto de domingo. Amados, quando nós passamos a usar a palavra em favor do outro, tão somente não somos mais transformados, porque não estamos entendendo o que estamos recebendo. O mesmo Deus que te tocou ontem, te toca hoje. Quantos creem nisso?
Amém? Ele continua salvando e libertando. É no gerúndio, queridos. Nós estamos sendo libertos todos os dias. Deus está te libertando. Libertando do quê, pastor? Primeiro de você mesmo. É o maior vilão que você tem. O nosso maior inimigo não somos nós mesmos. Não é o diabo. Os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Não culpe o diabo pelas suas mazelas. Aliás, ele deve estar cabreiro com muitos de nós aqui. Porque ele fala: miserável, nem para assumir suas culpas você tem coragem? Fica pondo nas minhas costas. O diabo tem costa larga, querido. Ah, eu estava fora de si. Catar uma cinta, dar no seu couro, ver se você não entra em si rapidinho. Nós temos militares na igreja, né? Às vezes eu converso com os militares a respeito de algumas ações assim, só para a gente entender, né, como que é a luta desses homens que servem aí nas ruas. E ele falou: pastor, de vez em quando a gente vai nas casas que fala que está endemoniado a pessoa. Já ligou para o SAMU, já ligou, né, aí já fez disque não sei o que. Aí quando a viatura chega, você precisa ver como o cara sara. Ele: tudo bem? Pois não. Até pois não fala às vezes. Mas estava endemoniado até agora. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos de um choque para que a gente possa entender o que Deus está comunicando. Felipe é colocado ao lado de uma carruagem para falar com um homem. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? A Bíblia diz que o eunuco, ele tinha ido para adorar a Deus no templo. E ele estava voltando do lugar da adoração, queridos. Voltando do lugar da adoração. Voltando do lugar da adoração, ele não havia compreendido o que ele foi fazer. Ele não tinha entendido as Escrituras. Eu fico pensando em muitos de nós que estamos na casa de Deus todos os domingos, voltamos sem entender o que estamos fazendo. Porque essa é a expressão do texto. Ele está voltando do lugar da adoração. Então Felipe é colocado ao lado dele de uma maneira sobrenatural por Deus. E Felipe pergunta: cara, você está entendendo o que você foi fazer e o que você está fazendo? Ele falou: rapaz, se alguém não me explicar, eu não estou entendendo nada. Novo nascimento, amados, dá a você e a mim algo que somente Deus pode nos dar. Então o que nos importa nascer de novo. Não encontrar uma comunidade ou uma religião. Não encontrar um grupo de pessoas legais que não bebe, não fuma, não fala palavrão. Se é que isso está quase extinto nos nossos dias, né? E um dos três, a igreja está quase sempre caindo, barrando. Se você não fala palavrão, você bebe. Se você não bebe, você fala palavrão. Se você não faz nenhum nem o outro, você fuma. Está difícil a igreja dos nossos dias. Pegar assim um pacote completo, está uma luta, queridos. A igreja dos nossos dias tem mudado muito. Nós temos vivido um evangelho que, por causa da graça, temos tornado o corpo uma desgraça. Estou dando uma olhada assim para ver quem eu assustei mais. Vocês estão comigo? Evangelho transforma, amados. Você precisa entender, eu preciso entender. Isaías 43:10 diz assim: vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, para que vocês saibam, creiam e entendam que eu sou Deus. Nós precisamos saber entender, precisamos saber, crer e entender. Sem entendimento. Por isso que Deus precisa se revelar. Quando você entende o reino de Deus, você deixa de vir à igreja tão somente, você passa a ser igreja. É diferente. Precisamos deixar de só vir à igreja e passar a ser igreja. E passar a ser igreja passa pelo crivo da palavra. Passa por aquilo que Deus está construindo conosco na intimidade, pelas revelações que nós estamos tendo da palavra, pelo quanto de confiança que nós temos. Teste rápido: quantos confiam em Deus? Quantos creem que Deus ainda ressuscita mortos? Por que você não ora nos velórios então? Para quem que você ama tanto, se levante. Declara lá. Não vou te apertar não, só fiz uma brincadeira.
É que na verdade, queridos, entre aquilo que você crê e ter fé para aquilo que você crê, existe também uma grande jornada e uma grande caminhada. Existem coisas, amados, que eu creio piamente, mas eu não tenho fé para tudo. Ok? Às vezes não temos fé para tudo, embora nós cremos. Então as pessoas perguntam assim para mim às vezes: pastor, você vive tudo que você prega? Não, eu prego tudo que eu creio. É diferente também. Eu não vivo tudo que eu prego, mas eu prego tudo que eu creio, porque eu creio na palavra. Porque se eu for pregar e expressar para você só o que eu vivo, a igreja seria um caos. A igreja seria muito pobre. A igreja envergonharia o nome de Jesus, se eu fosse pregar para você só o que eu vivo. O que eu estou querendo dizer para você é que quando eu tenho a revelação de quem Jesus é, vai muito além de mim. Vai muito além de uma denominação, vai muito além de um ministério, vai muito além de um dom, de uma vocação, de um chamado humano. Vai muito além, queridos. O que Deus está fazendo na nossa vida e através da nossa vida como igreja é declarar quem Cristo é e como Ele pode se manifestar na vida daqueles que operam através e por meio do seu Espírito. Você nunca vai chegar aos lugares que Deus espera te colocar se o Espírito Santo de fato não te encher para isso. Nós fazemos muitos planos, amados, e nós temos desejos de muitos projetos, mas Provérbios nos ensina que os desejos e os projetos são do coração do homem, mas a resposta final vem do Senhor. E o Senhor tem respostas finais para você em relação à sua vida, à sua família. E qual que é o problema meu então, pastor? O problema é que você sempre volta a estaca zero, olhando para os homens, olhando para as circunstâncias. Você sempre volta a estaca zero porque você não compreende o que você está lendo. Deus quer nos levar essa manhã a entendermos isso de uma vez por todas. Nós precisamos mudar de estações. Nós precisamos nos posicionar naquilo que Deus está nos dando. Nem sempre Deus vai mandar você fazer algo que você entende. Eu fico pensando em Filipe, irmãos. Filipe está sendo usado por Deus aqui para se manifestar como o evangelho de Deus àquele homem, declarando: olha, Cristo veio, você precisa disso, você precisa daquilo, é assim, é assado. Mas eu fico pensando em Filipe, porque Filipe foi colocado numa condição da qual ele não esperava. E muitas vezes Deus nos coloca em condições e nos leva a lugares que nós não sabemos tudo, não sabemos o fim de tudo. Mas eu quero acreditar piamente na palavra pela revelação que Deus está nos dando. Se Deus tem colocado você ao lado de alguém, é porque Deus tem propósito nisso. Deus colocou Filipe ao lado do eunuco. Por que será que Deus te colocou ao lado de quem você convive? As pessoas que Ele tem colocado perto de você, a família que Ele te deu. É que tem uns também que não foi Deus que deu, foi você que pegou, né? Porque tem isso também, né? Porque a nossa vontade humana é terrível. Terrível. Existem coisas que Deus nunca sonhou para você, mas você é guloso, gulosa. Eu quero. Então come, filho. Esaú quis um prato de lentilha, queridos. Trocou a primogenitura. Então come, amor de fome. Perde o direito. Você está entendendo? Mas por que Deus nos coloca, amados? Por que Deus permite que nós estejamos ao lado de pessoas que na nossa percepção às vezes se tornaram comum para nós por conta da convivência? Ei, deixa eu dizer algo para você, não existe algo comum para mim. Eu tenho entendido à luz da palavra de Deus, nada é comum na terra. Nada. Eu estou há 31 anos com a Giovana e até hoje eu evangelizo ela. Dura de se converter, hein? Mas já está bem melhor. Mas eu disse para ela: sabe, amor, existem coisas que é só quando a gente deixar esse corpo. Porque o processo de santificação na nossa vida, o processo de conversão, ele é diário. E se ela me dá trabalho, imagine eu para ela. Ela vai ser canonizada. Mas eu não tenho ela por comum e ela não me tem por comum. Sabe por que nós não temos um ao outro por comum, amados? Porque nós entendemos que Deus nos colocou um ao lado do outro para que nós possamos tapar cada uma das arestas que vão se demonstrando no dia a dia.
Existem coisas que eu nunca pude trabalhar na vida da Giovana, nem ela na minha, nem eu nos meus filhos, porque os momentos que nós vivíamos eram outros. Existem coisas que eu só consigo vivenciar hoje pela estrutura de vida que nós temos. Eu só consigo participar disso hoje pelo momento em que nós estamos enfrentando. Então são em momentos que nos cercam que nós temos a oportunidade de ser canal na vida do outro. E Filipe está sendo um canal na vida desse homem. E está dizendo para aquele eunuco: olha, você precisa entender, eu estou aqui porque existe um propósito. Cara, eu estava lá do outro lado, Deus me colocou aqui para correr ao lado dos seus cavalos, para falar com você. Você tem dito para a pessoa que você ama o que Deus espera? Você tem confiado aquilo que Deus colocou para você? Então fale para a pessoa que você ama, fale para aqueles que estão à sua volta, ou quando Deus está ministrando a você. Pare de acusar e usar a palavra de Deus como uma arma para atacar os outros. Então eu sempre digo: filho, onde eu posso te ajudar nesse processo? O que o pai está fazendo que não está legal, para que isso possa continuar existindo dentro de casa? Eu olho para a Giovana e falo: amor, pode me dizer, estou aqui, amor, eu entendi. Nós precisamos olhar para si, queridos. Deus só se revela para quem olha para si. João Batista declara: João, o que nós precisamos? Ele falou: vocês precisam se arrepender. Se arrependam dos pecados que vocês estão cometendo, sejam batizados, vocês serão salvos. Porque é desejo do coração de Deus salvar a todos. Mas vocês precisam se arrepender. Eu não posso me arrepender por você. Você não pode se arrepender por mim. Mas nós precisamos, amados, olhar para a nossa própria vida e entender que se Deus está se revelando nessa envergadura ao nosso espírito, nós precisamos nos dobrar e nós precisamos nos colocar diante dele. Felipe gastou um tremendo tempo com esse homem, eunuco. Mesmo não entendendo nada, Felipe gastou tempo com ele. Qual que é a dica, pastor? Não desista das pessoas que Deus colocou nas suas mãos, independente de quem elas sejam. Eu lido com pessoas com dependência química, queridos, ao longo de anos. Eu lido com pessoas com problemas psíquicos. Eu tenho pessoas, amados, que me ligam todo santo dia. Às vezes, quando está em crise, eu chego a receber de 20 a 30 ligações da mesma pessoa, todo dia, problema psíquico. Todo santo dia eu a ouço e a atendo, como se fosse a primeira vez que eu a estivesse ouvindo, porque já está medicada, já está sendo acompanhada, já está lutando, e sempre termina da mesma forma: ô pastor, que bom que o senhor me ouviu, o senhor pode orar por mim? Posso. Eu não sou o libertador dessa pessoa. Se Jesus não a libertar do problema que ela tem, eu preciso ser só um ouvido para ela. Porque mais do que os meus conselhos e mais do que a minha postura, ela só precisa de um ouvido, porque o problema que ela tem, ninguém mais quer ouvir ela, e ela fechou todas as portas porque ninguém suporta, mas eu a ouço, porque ela precisa de mim? Não, queridos, porque eu preciso dela. Porque nós vivemos num momento na vida que ninguém mais quer ouvir ninguém. E sabe quantas tarefas eu tenho por dia para fazer? Existem dias, amados, que eu trabalho de 14 horas por dia. Chego a 16 às vezes. Então Deus está dizendo para mim: Anderson, eu preciso parar você. Não é essa pessoa que precisa de você, é você que precisa dela. Então para e ouça. E eu paro tudo, queridos. Porque eu sou uma pessoa que luto com uma hiperatividade. E se ninguém me parar, se Deus não me parar, eu não paro. Eu sou caminhão ladeira abaixo, sem freio, desgovernado. Eu não paro. É do organismo. Entende? Mas aí Deus está me ensinando um princípio. E esse princípio tem mudado a minha vida, irmãos. As pessoas falam assim para mim: pastor, eu não sei como que você aguenta. Às vezes eu fico 3, 4 horas no telefone com uma pessoa.
Eu já fiz atendimentos aqui na igreja de 5 horas de atendimento, parece uma loucura, né? As pessoas do sistema eclesiástico dizem, não pode, pastor. É que existem casos e casos, irmãos. Geralmente os atendimentos são 40 minutos a 1 hora, mas existem casos e casos. E sabe o que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que Deus está me trabalhando como igreja, está me trabalhando como filho, está fazendo eu me voltar para aquilo que Ele se importa, porque em última instância Deus não se preocupa com as paredes desse prédio, nem com esse ar-condicionado que está funcionando. Em última instância Deus se preocupa com cada um de vocês que estão aqui dentro. Em última instância, amados, se nós não entendermos, não tivermos a revelação de quem Jesus é, nós não somos capazes de cumprir o propósito e o papel. É por isso que você entra em queda de braço com muitas pessoas que você ama, e você não consegue entender o porquê que você está numa queda de braço com quem você ama. Você está numa queda de braço com quem você ama porque você não está entendendo o que é reino. Porque você não compreendeu quem é Jesus, você se encontrou com uma religião, mas esse Jesus que te alcançou e escreveu seu nome no livro da vida um dia, não é mais o mesmo Jesus que você teve contato lá atrás. Hoje ele é um outro Jesus, mas aquele ele não é mais. Porque aquele, quando falava, você obedecia. Por que você não obedece mais? É porque ela, não tem ela, queridos. Porque ele, não tem ele. Não tem. Porque se o teu inimigo, diz a palavra, te mandar andar 1 milha, ande 2. Se o inimigo te bater uma face, dê a outra. Se a palavra de Deus revelada ao nosso espírito me fala isso a respeito do inimigo, o que me der é a respeito de quem eu amo. Você está aqui ainda? Vai ter um olhinho ali para você passar no couro a hora que você sair. Está com os obreiros lá, você passa um olhinho, uma salmoura, vai dar tudo certo. Tá bom? Nós vamos sobreviver. Quantos creem nisso? Eu desejo muito ser igreja, queridos. Eu desejo ser muito igreja, assim, aos olhos bíblicos. Se existe uma coisa que corta o meu coração, Murilo é uma pessoa que é muito próxima, eu tenho alguns irmãos próximos que eu estou sempre convivendo com eles. Eu converso com esses irmãos às vezes. Olha, se tem algo que me afeta, é quando alguém vem dizer algo do outro, ou quando eu presencio na comunhão dos irmãos uma dissensão. Nós chegamos ao cúmulo, amados, de perdermos o bom senso da educação na igreja, sabia disso? Nós não temos educação mais. Porque nós tratamos as pessoas do ministério como se eles fossem os nossos empregados, somos donos de tudo, da razão, do ser, do querer, do fazer. Não somos, amados. Vou te ensinar um princípio nessa casa. Todas as vezes que você se relacionar com essa casa, lá na sua vida, eu não vou me meter, o Espírito Santo vai te ajudar, mas nessa casa, como pastor dessa congregação, quero dizer algo para você. Todas as vezes que você se relacionar com esse público, com esse rebanho, eu te dou um conselho. Eu preciso que você coloque uma toalha nos ombros e pegue uma bacia de água nas mãos. Você foi trazido dessa casa para lavar os pés dos outros. Então abaixe o seu nariz, em nome de Jesus. Dê um dia de alegria para Deus, não com o seu dinheiro, porque Deus não se alegra com o seu dinheiro. Filho meu, de tudo que você tem que me dar, me dê o seu coração. Eu sou pastor, queridos, pela misericórdia de Deus, carrego um título pastoral. Eu poderia dar tantas carteiradas nas pessoas, dizer, é assim assado, não quer, come menos, sai daqui, procura outro lugar, não vai ser assim, ponto. Eu não dou, queridos. Eu ouço os irmãos pacientemente, choro no meu quarto, vejo coisas das quais assim, é descomunal na vida da igreja, descomunal, queridos, descomunal. Mas eu estou sempre com uma toalha e uma bacia. Então siga o conselho do seu pastor.
Enche uma bacia de água. Não aparte ela da sua vida mais. E nunca tire dos seus lombos uma toalha. Cinja-se com ela. Todas as vezes que você precisar, você a use. Será que é pedir muito para você amar a pessoa que você convive, ou amar aqueles com quem você tem se relacionado? É pedir muito, queridos. Deus só está te pedindo: ame o próximo como a ti mesmo. É pedir muito isso. Eu não acredito, queridos, que isso é pedir muito. O que Deus espera de mim e de você? Você está entendendo, eunuco, o que você está lendo? Filipe perguntou, ele falou: não estou. Ele falou: é por isso. Você não entendeu que na casa do Pai, maior é o que serve. O dia que você entender vai ser diferente. Você não entendeu que aquele que te chamou para ser santo e não para ser mais um. Porque o dia que você entender, tudo muda. Você não está entendendo que se você não der a vida pelos outros, a sua vida não faz sentido na terra. Porque é isso que ele fez. Mas tudo é peso hoje para a humanidade. Quantos ainda estão aqui? Ouça o seguinte: não misture os seus problemas com aquilo que é ser igreja. Você tem desenvolvido problemas que não tem a ver com a igreja. Não misture isso com a igreja. Não trate as pessoas da igreja como você trata as suas questões lá fora. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais íntimo você vai ser dos seus irmãos. Quanto mais entrega você tiver a Deus, mais entrega você vai ter aos seus irmãos. Quanto mais amor a Deus, mais amor aos irmãos. Quanto mais compreensão a Deus, mais compreensão aos irmãos. Compreenda os seus irmãos. Eu quero chamar o Ministério de Música. Oséias 6,3 diz que nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. Nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Aquele eunuco foi batizado, queridos, mas não sem antes uma compreensão. Você foi batizado. Muitos de vocês foram. Não sei se todos aqui são batizados, mas a maioria. A minha pergunta é: você tem compreendido o batismo que te alcançou? Sabe que nós temos muitos batismos, né? Na vida cristã. Nós temos o batismo nas águas, nós temos o batismo no amor, nós temos o batismo na compaixão, nós temos o batismo na entrega. Tudo é um batismo, irmãos. Porque às vezes Deus batiza você naquilo que Ele de fato vai contar com você. É por isso que você vê pessoas sendo usadas de uma forma que você fala: meu Deus, como é diferente essa pessoa. Porque Deus batizou aquela pessoa naquele vocação, naquele dom e naquele chamado. Nós somos diferentes, mas nós temos muitos batismos. Eu queria que você se colocasse em pé. Sabe quanta cura já veio na minha vida porque eu fui batizado no amor? Eu não consigo nem enumerar para você. Mas eu quero falar algo para você assim, a gente encerra porque nós vamos ter a ceia. Se preocupe em conhecer menos você. Se preocupe em conhecê-lo mais. Quanto mais você conhecer de Deus, menos você vai se preocupar com você. Porque na verdade você tem pedido uma vida para Deus que Ele quer que você perca. Talvez esse seja o ponto de tensão e de reflexão para você. Se você levar só isso daqui hoje, você já levou tudo da pregação. Eu quero resumir tudo que eu ministrei em relação a essa frase. Procure entender menos de você e mais dele. Ok? Porque se você entender quem Ele é, você vai entender que a vida que você está buscando é efêmera.
Porque a vida que você está buscando, Ele quer que você perca. Nós precisamos perder a vida que nós achamos que é o centro e o máximo de tudo. Ele disse assim: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á, mas aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. A minha oração é para que a gente possa ganhar em Cristo Jesus, e nós possamos ser a expressão exata da sua glória. Quantos creem nisso, digam amém. Você recebe essa palavra? Posso contar com a sua compreensão? Eu amo vocês. Amém? De verdade.